Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Dentro de casa, Anacleto diz que não ouviu direito e Francesco esclarece que não está ali para pedir permissão para viver com Paola, mas apenas para oferecer uma explicação por respeito. Anacleto afirma que vai acabar com essa história naquele instante e começa a gritar por Paola. Francesco tenta conter a situação, dizendo que deixou a esposa justamente para viver ao lado de Paola. Inês entra na sala pedindo que Anacleto escute o que a filha tem a dizer, mas ele, tomado pela raiva, grita que não quer ouvir mais nada. Paola revela emocionada que será mãe, deixando Anacleto completamente passado e sem reações diante da notícia. Enquanto isso, em outra casa, Rosana comenta conhecer Paola, despertando a curiosidade de Janete, que logo questiona como isso seria possível. Rosana conta que Paola foi amante de seu cunhado Augusto e acrescenta que, embora tenha tentado destruir o casamento dele, não conseguiu, porque Angélica foi esperta o suficiente para evitar a separação. Janete, ao ouvir aquilo, fica espantada e incrédula com tamanha revelação, e Rosana continua, explicando que antes mesmo de se casar com sua irmã, Augusto havia montado uma casa para Paola, demonstrando o envolvimento sério que os dois tiveram. Surpresa, Janete pergunta o que Rosana quer dizer com isso, e Rosana responde que é uma história complicada, mas verdadeira, acrescentando que o pai de Paola aceitou trocar a filha por alguns pés de café de uma das fazendas do pai de Augusto. Janete comenta achar maravilhosa e inacreditável essa história que Rosana está contando, e Rosana reforça dizendo que tudo foi um negócio entre o pai de Paola e Augusto, um acordo que envolveu bens, fazenda e interesse. Rosana explica ainda que foi justamente com uma parte dessa mesma fazenda que o pai de Augusto comprou a italiana para o filho, insinuando que Paola sempre fez parte de um jogo de interesses e ambições. Janete desabafa dizendo que Paola lhe tombou o marido, e Rosana responde que tudo isso foi por causa de uma fábrica de macarrão, completando que parece mesmo que a italiana sabe fazer negócios e sabe se aproveitar das oportunidades que aparecem. Rosana então provoca Janete, perguntando se ela deixará Paola ficar com o marido dela, e Janete responde que é uma boa pergunta, ao que Rosana finaliza dizendo que, se fosse ela, jamais permitiria uma coisa dessas. Enquanto isso, Francesco janta com Paola e sua família à mesa em clima de aparente tranquilidade. Paola diz que o macarrão servido é de sua fábrica, e Anacleto comenta achando uma maravilha, elogiando o sabor. Inês, por sua vez, revela que foi ela quem fez o suco, e Francesco elogia dizendo que o suco está tão bom quanto o de Paola. Inês explica que ela mesma ensinou Paola a prepará-lo, e Paola aproveita para acrescentar que aprendeu com a mãe também a fazer o macarrão. Francesco comenta que então talvez precisem contratar Inês para trabalhar na fábrica, mas Anacleto discorda de imediato, perguntando se pretendem deixá-lo sozinho na fazenda. Inês responde que não se importaria em vender a fazenda e mudar-se para São Paulo, afirmando que o importante seria estarem todos juntos, mas Anacleto pede que ela não fale bobagens. Inês confessa que deseja estar perto da filha quando nascer o neto deles, e Francesco permanece em silêncio, sem saber como reagir diante daquela emoção familiar. Em outro local, Dolores ouve o choro de um bebê e se levanta preocupada. Amadeu, ao lado de Hortência, comenta que o medo dele é que Dolores acorde e o encontre com Hortência, mas ela rebate dizendo que isso não vai acontecer, pois quando Dolores vai dormir sempre está muito cansada, e Amadeu confirma que sabe disso. Ele, porém, demonstra preocupação e afirma que Dolores anda desconfiada dos dois, ao que Hortência responde com desdém, dizendo que não se importa com o que Dolores pensa. Amadeu então menciona o marido de Hortência, dizendo temer que ele apareça de repente para levá-la de volta para casa, mas ela garante que não voltará. Os dois se olham intensamente, se aproximam, se abraçam com emoção e acabam se beijando apaixonadamente, entregando-se completamente um ao outro, ficando juntos naquela noite. Enquanto isso, Bartolo conversa com Leonora sobre os planos para a terra, dizendo que se eles trabalharem duro, em 2 meses terão terreno pronto para plantar as uvas. Lembrando que Leonora sempre o ajudou durante toda a vida e que juntos conseguiram superar mais dificuldades. Bartolo pergunta se Leonora ainda se lembra dos tempos na Itália, e ela responde que sim, dizendo lembrar-se de que viviam sem esperança e sem perspectiva de um futuro melhor. Bartolo concorda e afirma que de fato viviam sem nenhuma esperança, apenas sobrevivendo. Leonora comenta que foi preciso atravessarem o mar para recomeçar, mas afirma que jamais gostaria de fazer essa viagem de volta, ao que Bartolo nega, deixando claro que não pretende voltar também. Ele começa a recordar o desespero vivido no navio durante a travessia, mas Leonora o interrompe, pedindo para que ele não a faça lembrar daqueles momentos dolorosos. Bartolo relembra o instante em que quase se jogou no mar, e Leonora pede mais uma vez que ele não
não diga uma coisa dessas. Bartolo confessa que, naquele momento de desespero, quis desencarnar nas águas, acreditando que Leonora havia pulado com a filha, pois achava que ambas estavam perdidas. Leonora diz que tinha certeza de que a filha estava viva, e quando Bartolo pergunta por que ela não deixou o doutor ver a menina, Leonora explica que o médico teria tentado jogá-la no mar, assim como fizeram os pais de Juliana, dizendo que sentiu o coração da filha batendo forte em seu peito. Ela então relembra com emoção o momento em que correu desesperada pelo navio com a filha nos braços, tentando salvá-la a todo custo. Bartolo pergunta como ela foi parar na casa das máquinas, e Leonora explica que foi aquele o único lugar onde conseguiu se esconder com a menina, confessando que chegou a acreditar que morreria com a filha, sem água, sem comida e sem forças, vendo a criança quieta e sem chorar. Bartolo confirma que ela passou 2 dias escondida na casa das máquinas, e Leonora diz que naquele período perdeu completamente a noção de tempo, sem saber se era dia ou noite, apenas chorando e rezando por um milagre. Ela se recorda do momento exato em que tiraram a filha de seus braços e de como a menina começou a chorar ao ser pega, trazendo-lhe um alívio e uma felicidade indescritível ao perceber que a filha estava viva. Bartolo também recorda que foi ele quem a pegou novamente nos braços. Leonora afirma que nunca mais quer se lembrar desses acontecimentos tão dolorosos, e Bartolo pede que ela tente descansar, dizendo que amanhã terão muito trabalho pela frente e que precisam dormir para enfrentar um novo dia com força e esperança. Leonora e Bartolo se deitam após um longo dia de trabalho. Mateu comenta que Amadeu acabará se envolvendo em uma grande encrenca, mas Juliana pede para ele parar de se preocupar tanto com o amigo, alegando que há coisas mais urgentes a resolver. Juliana demonstra aflição, confessando que está preocupada porque não possui mais leite materno para alimentar a filha. Mateu, tentando acalmá-la, responde que a criança tem um pai ao lado. Juliana, um pouco vergonhada, pede desculpas, mas Mateu, mais sério, diz que ela deveria devolver a filha aos verdadeiros pais e avós. Juliana se espanta e questiona se ele realmente não se importa com isso. Mateu afirma que se importa sim, mas que não suporta mais vê-la chorando e sofrendo tanto com a situação. Juliana reforça que está falando da filha, mas Mateu rebate dizendo que está falando da vida deles dois, que também está se tornando insuportável. Juliana pede para Mateu deixá-la um pouco sozinha, mas ele pede para ela não ficar aborrecida. Juliana responde que não está apenas cansada. Mateu diz que parece que todo menino que Juliana vê, ela imagina ser filho dela, e em tom de desabafo, revela ter deixado seu próprio filho na fazenda sem ficar chorando por isso. E ele pede para que ambos passem a cuidar apenas da própria vida, e Juliana concorda. Logo em seguida, ela pede para que Mateu não fique bravo com ela, mas ele nega garantindo que não está zangado. Mateu então questiona se o leite materno realmente acabou e o que Juliana pretende fazer. Ela responde que talvez o certo seja devolver a menina ao pai, porém confessa que gostaria de continuar com a filha junto dela. Enquanto isso, Dolores revela que o filho de Hortência chorou e chamou pela mesma. Hortência vai até seu filho e pega o mesmo nos braços. Dolores fica pensativa. Paola diz não acreditar que Anacleto ficou sossegado após toda a confusão. Paola ressalta que sua mãe quase desmaiou quando contou para ela. Paola alega que os pais dela já estavam achando que faleceriam sem ter um neto. Francesco comenta sobre essa história ser mentira. Paola questiona quem falou ser mentira. Paola diz não ter inventado história nenhuma. Francesco pergunta se Paola não está falando sério. Paola revela estar falando muito sério. Francesco fica impressionado. Paola pede para ele esperar a barriga da mesma crescer. Francesco revela que não pode ser e fica extremamente feliz e em seguida abraça e beija Paola, comemorando o momento. Paola diz que não faz mais gemada para Francesco e ambos se beijam emocionados. Maria do Socorro escova seus cabelos lentamente diante do espelho, recordando com emoção os momentos vividos ao lado de seu marido Gomesindo, principalmente o dia em que os dois dançaram juntos em um evento realizado na colônia dos italianos. Uma lembrança cheia de alegria, música e nostalgia. Ela caminha pelo quarto, pega um frasco de perfume, aplica um pouco sobre si e, após respirar fundo, decide ir até o quarto de Gomesindo. Abre a porta, aproxima-se da cama e deita-se ao lado do marido em um tom carinhoso e sereno. Maria pergunta se pode dizer algo e Gomesindo responde que sim, pedindo que ela fale. Maria então confessa que ao dançarem juntos na colônia, sentiu-se novamente jovem e cheia de vida, e que também percebeu em Gomesindo um brilho de juventude que há muito não se via. Gomesindo, sorrindo, brinca, dizendo que acordou todo descadeirado, ao que Maria ri e diz que ela também acordou assim. Ela comenta ser a primeira vez que dançam juntos desde a valsa do casamento dos dois, algo que ele confirma dizendo que foi realmente divertido.
Maria olha para o marido com ternura e afirma que ele estava muito bonito naquela noite, elogiando-o com sinceridade, dizendo que ele é um homem bonito. Gomercindo afirma que Maria esteve veramente bela, arrancando dela um sorriso tímido. Maria diz que é gostoso ouvir ele falar assim, e Gomercindo a elogia novamente. Mas Maria o interrompe, dizendo para não falar daquele jeito, porque quando ele fala assim, ela chora. Gomercindo a acaricia e pede que ela não chore, e sim se entregue ao sentimento. Então ambos se beijam apaixonadamente, deixando que o amor fale mais alto. Enquanto isso, em outra parte, Inês viaja de trem e comenta que, de um lado, Anacleto fazia muito escândalo, enquanto Paola parecia radiante e feliz. Anacleto diz que desta vez Paola soube escolher bem, mas Inês o lembra de que ele mesmo dizia que Francesco era um velho. Anacleto responde que Francesco não é tão velho assim, acrescentando que é um homem competente e rico, e que ainda por cima deixou a esposa para viver com Paola. Inês pergunta o que exatamente Anacleto andou conversando com Francesco, mas ele garante que não chegou a conversar direito com o italiano. Apenas trocou algumas palavras, mesmo assim afirma com convicção que Francesco será pai do neto deles. Inês fica observando e Anacleto continua dizendo que ninguém é eterno nesta vida, enquanto Inês o encara silenciosamente. Na pensão, Dolores conversa com Hortência e diz que preferia que ela voltasse a viver com o marido, acreditando que ainda dá tempo de uma reconciliação. Mas Hortência responde que não voltará para ele, porque ele o colocou para fora de casa e para ela esse casamento acabou. Dolores insiste dizendo que, queira ou não, ele ainda é o marido dela, mas Hortência se mantém firme dizendo que para ela ele já não é mais nada. Dolores então, sem rodeios, pergunta diretamente se Hortência está dormindo com o italiano Amadeu, e Hortência confirma que sim, que está dormindo com ele. Dolores pergunta o que exatamente ela espera desse relacionamento com Amadeu, mas antes que a conversa avance, Juliana chega dizendo que Juan está chamando pela mãe Hortência. Ela pega o filho nos braços e sai do quarto. Dolores então se volta para Juliana e pede que vai cuidar da filha, mas Juliana responde que vai devolver a criança ao pai, pois não tem mais leite materno para amamentar. Juliana declara que não pode lutar contra os malianos, e Dolores admite que ela está certa. Juliana diz que levará a filha de volta para a mansão assim que ela acordar. Entra no quarto, caminha até o berço e observa a menina dormindo com ternura e tristeza. Enquanto isso, Marco Antônio desce do coche e vai até a casa bancária, onde cumprimenta seu pai Francesco com um bom dia. Francesco pergunta como estão as coisas em casa e se Janete está mais conformada. Marco Antônio responde que parece estar mais, avisa que se Francesco se atrever a voltar para casa, Janete jogará suas malas na rua. Francesco ri e diz que se ela for ficar de pé esperando seu retorno, vai acabar cansada, dando a entender que não pretende voltar. Marco Antônio pergunta então se o pai está mesmo vivendo bem com Paola e repete a pergunta, mas depois diz que já conversou com os pais de Paola e diz que está todo sossegado. No entanto, ele menciona a fortuna que Francesco possui, insinuando desconfiança. Francesco afirma que Paola realmente gosta dele, e Marco Antônio responde dizendo que vai fingir que acredita. Francesco então revela para espanto do filho que Paola lhe dará um filho. Marco Antônio, chocado, pergunta o que o pai está dizendo, e Francesco confirma que será pai novamente, mesmo já sendo um homem mais velho. Marco Antônio diz não acreditar, mas Francesco pede para que ele espere 9 meses, e verá completando que isso servirá para provar que ele ainda está vivo. Pouco tempo depois, Juliana sai da pensão levando sua filha nos braços, enquanto Dolores a ajuda a subir no coche. Juliana parte e Dolores fica parada observando com um olhar de tristeza e preocupação. Damião, dirigindo o coche, comenta que vai deixar Tizio próximo à casa bancária e que precisa buscar a Madame e Rosana na rua direita, dizendo que não pode deixá-las esperando, pois se isso acontecer, elas os mandarão embora. Tizio, animado, diz que o pai de Marco Antônio parece estar muito feliz com sua italiana e elogia Paola. Damião pede para Tizio se apressar, enquanto isso, Janete faz compras ao lado de Rosana, distraídas entre as vitrines. Juliana, dentro do coche, acaricia o rosto da filha com amor e tristeza, enquanto segue em direção à mansão dos Malianos. Dolores entra no quarto e encontra Juan. Em seguida, comenta com Hortência que Juliana saiu para deixar a filha de volta na casa dos avós. Hortência diz saber.
Dolores diz que Juliana tem uma vida muito sofrida e está infeliz, mas Hortência cita que agora, neste momento, Juliana ficará em cima de Juan, ou seja, dando mais atenção ao mesmo, como se fosse filho dela. Dolores comenta que pior será se Juliana descobrir que Hortência foi até a Santa Casa e trouxe Juan para eles, alegando já ter falado sobre. Dolores diz que foi na Santa Casa que levaram o filho de Juliana e Mateu. Dolores garante que Juliana não chegou sequer a ver o rosto do menino quando ele nasceu. Hortência fica em choque. Hortência relembra o exato momento em que pegava Juan nos braços como se fosse seu próprio filho na Santa Casa. Hortência garante que a irmã de Letícia, na Santa Casa, contou que quando Juan já estava com ela, uma mãe chegou procurando um filho que havia sido roubado, e Hortência confirma que se tratava de Juliana, e explica que a mãe pediu para devolver Juan, mas que o marido dela não quis devolver devido a ciúmes, ainda não tão fortes de Juan. Hortência cita que Juanito é filho de Juliana e Mateu e não consegue conter as lágrimas, abraçando Dolores, que a observa com carinho e compreensão. Enquanto isso, Juliana finalmente chega à casa dos Malianos. Ao sair do coche, paga o cocheiro que levou-a até o local, abre o portão e entra no casarão com passos firmes. Depois entrega sua filha para Mariana, explicando que seu leite materno secou de vez. E Mariana assegura que ela fez muito bem, pedindo para que venha com ela. Mas Juliana diz querer ver Francesquinho, elogiando o menino por sua beleza e brincando com ele com ternura e alegria, enquanto Janete e Rosana continuam suas compras alheias à cena. Mariana revela ter cuidado de Francesquinho como se fosse um filho que nunca teve, e Juliana afirma poder imaginar segurando a filha nos braços. Mariana comenta que ninguém dá mais atenção a Francesquinho, ainda mais agora que Francesco não está mais na casa, e acrescenta que, pelo jeito, Francesco deve estar muito bem com a italiana dele. Juliana comenta que Janete merecia isso e lembra que Janete roubou o filho dela, mas Mariana pede que não a faça lembrar disso, e Juliana assegura que já perdoou. Mariana ressalta que se algum dia for embora da mansão, levará Francesquinho consigo, e Juliana afirma que ela não poderá fazer isso, mas Mariana insiste que irá desaparecer no mundo com o menino. Maria diz não saber o porquê, mas que o menino que esteve junto com Tizil não sai de sua cabeça. Gomecido comenta que não entende por que Maria se preocupa com isso, alegando que saíram da fazenda sem dar satisfação a ninguém. Maria confessa que algo a impressionou em José Alceu e fala sobre os olhos dele. Gomecido pede que ela o deixe trabalhar e Maria se retira. Tizil confessa que em um momento teve vontade de contar a verdade sobre o fazendeiro ser o pai de José Alceu. Damião comenta sobre Tizil ter dito e que Gomecindo ficou sabendo. E Tizil questiona o que Gomecindo poderia fazer. Damião ressalta que ele poderia ter segurado Tizil na fazenda e que Naná ficaria muito desapontada. Tizil comenta que Maria do Socorro parecia desconfiada de algo, e Damião acrescenta que ela odeia Maria, pedindo para que Tizil pare de imaginar coisas. Juliana pede que Mariana conte como Marco Antônio está vivendo com Rosana, e Mariana diz que ele não fala mais sobre Juliana, mas ficará muito feliz quando encontrar a filha nesta casa, assim como a avó da menina. Juliana pede que Mariana não diga isso, para não se arrepender de ter deixado a filha na mansão. Juliana agradece Mariana, e Mariana pede que volte sempre que quiser. Juliana observa a filha e se despede saindo finalmente da mansão após deixar a filha. Rosana e Janete chegam de coche em casa. Janete garante que vai mandar Damião embora, mas Marco Antônio pede que ela não faça isso. Janete assegura que Damião a deixou esperando e Rosana também. Marco Antônio questiona se Damião atrasou-se ou se Janete terminou as compras antes do tempo. E Janete diz que não importa, pois ele tinha que estar lá. Rosana comenta que Janete não gosta de ser servida por Damião. Janete reafirma que irá mandá-lo embora. Marco Antônio pede que Janete não faça isso. Mariana avisa que Juliana trouxe a filha de volta à mansão e saiu sem derramar uma lágrima. Marco Antônio expressa pena por Juliana. Janete pede que Mariana acerte as contas com Damião e mande-o embora. Marco Antônio pede que Janete siga as ordens da madame, mas que Mariana avise a Damião para ir falar com Francesco na casa bancária. Francesco comenta que Damião deve ficar à disposição de Paola como cocheiro. Janete comenta sobre Francesco comprar um coche ou até mesmo uma carruagem de luxo para Paola. Marco Antônio revela que Paola está esperando um filho de Francesco e que ele não está tão velho assim. Janete diz que não aceitará isso, alegando que Francesco não seria capaz.
Mariana diz que Francesco é um homem cheio de vida. Janete questiona se Mariana já experimentou isso com Francesco, e Mariana responde que fingirá que não ouviu. Janete pede para Mariana sumir, e Mariana então conversa com Damião, dizendo que Janete está despachando, pedindo que arrume suas coisas e desocupe o quarto, entregando uma quantia em dinheiro para ele. Damião pergunta se é apenas isso após tantos anos. Mariana questiona o que ele queria e lembra que ele tem suas economias. Mariana cita que Marco Antônio mandou Damião procurar Francesco na casa bancária, e Damião confirma que fará isso, questionando se ainda deveria buscar Marco Antônio, mas Mariana revela que ele não trabalha mais na casa. Janete suspira e garante que quer conhecer Paola, afirmando que não permitirá que ela engane Francesco, e acrescenta que Rosana sabe onde Paola mora, porque ela foi amante do cunhado dela. Marco Antônio sozinho admite que fez uma besteira ao contar para Janete.